E aí, pessoal, bem-vindos novamente. Como vocês viram aí nos últimos capítulos, os capítulos anteriores, aí a gente falou muito sobre as dietas da moda e trouxe diferentes tipos de dietas, mostrando para vocês que no final das contas o que importa, se tratando de emagrecimento, é o déficit calórico. É uma questão de física, é uma questão de termodinâmica, não tem como mudar isso, é uma transformação de energia, mas parece ser muito simples quando a gente fala, né, Ju? Mas eu quero saber, como é que é quando o paciente chega para você e fala, então é só eu colocar no aplicativo ali, comer menos calorias, tá resolvido o meu problema? É assim que funciona, Ju? Eu sempre gosto de usar analogias para explicar as coisas, eu acho que essa vai ficar bem clara. Se eu comprar uma passagem de avião de São Paulo para Fortaleza, são 3 horas e meia de voo, né? Tu que já foi várias vezes? Não. São as 3 horas e meia de voo, mais ou menos. Tanto faz qual assento que eu sentar. Se for ali no assento conforto, ou se for naquela última cadeira que não reclina, próxima do banheiro. A viagem vai ser confortável da mesma forma? Eu vou chegar lá, né? Eu vou chegar de qualquer jeito. Mas e o conforto? E a minha saúde? A saúde da minha coluna? Será que vai ser a mesma? É mais ou menos por aí. Quando a gente se propõe a fazer uma dieta pensando na qualidade dela e não só apenas na quantidade calórica, a gente se preocupa com o conforto dela, de uma forma geral. Não só naquilo que é confortável para o nosso corpo, mas muitas vezes para aquilo que é confortável para o nosso consumo, né? Para a gente conseguir consumir. Se eu te passar uma dieta perfeita em micronutrientes, mas que não seja nada saborosa, nada agradável, tu vai conseguir manter por muito tempo? Não vai. E é mais ou menos assim que a gente pensa, né, não? Sim. Eu costumo falar para os pacientes que se eu quisesse, eu poderia fazer para eles uma dieta da pizza. Ele nem emagrecer da mesma forma. Uma pessoa que gasta ali 1.500 calorias, 1.700 calorias por dia. Se eu passar 900 calorias de pizza todos os dias, depois de 2 semanas, 3 semanas comendo pizza, essa pessoa ainda vai emagrecer. Mas a pizza vai ter todos os nutrientes essenciais para o sistema imune da pessoa ficar em dia, cabelo, pele, unha e tudo mais? Não. Pizza não tem vitaminas, não tem minerais, não tem fibras. E aí que muita gente, quando eu expliquei isso no passado, eu vi que algumas pessoas pegaram o meu discurso, que eu cuidava muito de fisiculturistas, né? E eles pegaram um pouco esse discurso e foram querer aplicar na prática deles ali, mas também entenderam de uma forma errada. Eles preocupavam-se só com os macronutrientes ali, então proteína, carboidrato e gordura, então era frango e batata doce e já que faltam os micronutrientes, vamos passar um polivitamínico. Funciona passar só um polivitamínico, Ju? Eita, acho que não, hein? O ótimo não é inimigo do bom. O ótimo sempre vai ser o alimento. Os polivitamínicos, os suplementos, são os recursos bons que a gente tem. Mas eles não devem, em hipótese alguma, compor a base, ser a primeira opção. Eles estão ali para complementar mesmo, para ser suporte, para ser recurso. E não para substituir o alimento dessa forma tão simples assim. Agora que a gente sabe que calorias não são somente aquilo que importa, que a gente precisa levar em consideração outros fatores. Será que para emagrecer a gente precisa de fato sempre estar em déficit calórico? Sempre perder peso? Ou será que a gente consegue emagrecer de duas formas? Molinho? Acho que você trouxe isso de uma forma bem legal, assim, você trouxe isso com as palavras certas. Déficit calórico vai te levar a perder peso. Mas tem muitos casos, aliás, boa parte dos casos que eu atendo em clínica, a pessoa está com o peso certo, ali dentro de IMC, dos parâmetros de IMC, que é essa relação entre altura e peso, tá dentro, só que a pessoa não está muito satisfeita com a forma corporal dela. Ela quer mudar ainda assim o corpo dela, ainda está em busca de um resultado estético bacana. E isso nem sempre envolve perder. Então, nem sempre envolve um déficit calórico, e sim, na verdade, treino e uma dieta que vai preservar a massa magra da pessoa, que vai construir músculo, que são os alicerces ali por baixo da pele, né, Ju, que vão dar aquele tônus, vão dar aquele formato no corpo da pessoa que a pessoa espera, e talvez mais pra frente pode se ajustar as calorias, mas nesse caso não tem déficit calórico, né, Ju? Não, uma das coisas que eu mais recebo em consultório, especialmente de mulheres, eu quero ficar seca e definida. Não, magra, musculosa e definida. Quero volume muscular, mas eu não quero ter gordura. E como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue ter esse aspecto físico? Né? A gente precisa ter músculo para que isso aconteça. E a gente não consegue construir músculo estando em déficit, pelo menos não de forma expressiva. E como o percentual de gordura, que é algo que as pessoas hoje em dia se atentam até mais do que ao próprio peso, que já é um avanço, né? As pessoas se preocupam com a composição corporal e não só com o peso na balança, o percentual, as pessoas às vezes esquecem que ele é calculado em cima do volume corporal como um todo. Então, não é só a gordura. A massa muscular, a massa magra também importa para que esse cálculo seja feito. Então, muitas vezes, as pessoas emagrecem
ganhando peso, ganhando massa muscular. Seu percentual começa a cair. Sim, exato. Trazendo isso de uma forma bem simples, quando eu viro para um paciente, faço lá o cálculo, faço a avaliação antropométrica, me ajuda, Ju. Sim, antropometria, é quase um trava-língua. A avaliação com antipômetro, colocar assim, né? Quando eu faço a avaliação com antipômetro do paciente, calculo o percentual de gordura, eu vou lá e mostro para ele, olha, você está com 20% de gordura. Eu poderia muito bem falar isso de uma forma diferente, eu poderia falar, olha, você tem só 80% de massa magra, são 20% de gordura e 80% ali de, lógico, órgãos, ossos, mas principalmente músculo, que é onde vai ter variação ali, né? Então, se eu virar para a pessoa e falar, olha, vamos de 80% para 85% de massa magra, logo, ela vai de 20% para 15% de gordura. Ela está diminuindo o percentual de gordura, ganhando massa magra, sem necessariamente mexer com o peso. E quando o paciente já chega ali na consulta ansioso para se pesar, assim, aquela pessoa que você sabe pesa todos os dias, você acha que esse é o melhor caminho? De forma alguma. Uma das coisas que eu mais faço questão de frisar em consultório é que as pessoas desapeguem da balança. A balança, ela mais atrapalha do que ajuda. No primeiro atendimento, eu até peço o peso para que eu possa ali estimar a quantidade energética, a quantidade de calorias que eu vou cortar para aquela pessoa. Mas o peso tirado de contexto pouco informa. Se você ganha peso, não necessariamente quer dizer que você ganhou gordura. Eu tenho uma coisa muito comum em consultório, acho que é capaz de acontecer contigo bastante também, é a da paciente ficar visivelmente mais magra, visivelmente mais confortável com a sua aparência e o peso na balança ter subido. Porque o que acontece? O músculo, ele pesa mais, mas ele tem menos volume do que a gordura. A gordura tem mais volume. Então, 2 kg de músculo é diferente, aparenta diferente de 2 kg de gordura. É tipo 2 kg de tijolo e 2 kg de penas? Quem já escutou essa comparação? Super mais ou menos, exatamente, é mais ou menos por aí. Pelo menos eu, quando atendo pacientes que estão ali ansiosos para perder peso, ficam me cobrando uma perda de peso acelerada, eu falo, pô, tem uma forma muito mais fácil de você fazer isso. De repente, amputar um braço, ou pesar dentro da água, é uma ótima forma de você diminuir massa. Mas você não quer diminuir massa, você quer diminuir volume. Então você quer melhorar sua composição corporal, você quer ter um bom resultado estético antes de mais nada, né, Ju? Pensando até esteticamente falando, quando a gente lida com o fisiculturista, por exemplo, o cara às vezes perde ali 7 quilos, só que a mesma quantidade que ele perde ali de circunferência do tórax, das costas, ele perde também de cintura. Então, na hora que você olha para ele, deu a mesma percepção, não mudou em nada. O que ele tem que fazer é perder mais cintura em relação ao tórax. E essa simetria traz um bom resultado estético, no final das contas, traz o resultado estético esperado. Então, para poder ter esse bom resultado estético que todo mundo está buscando no final das contas, a gente tem que organizar bem os nutrientes, né, Ju? E a gente vai falar principalmente sobre os macronutrientes. A gente já viu que calorias não são todas iguais, né? E para o emagrecimento, a gente leva em consideração ao fazer um plano alimentar, macro e micronutrientes. Micronutrientes, a gente calcula em microgramas, as vitaminas, os minerais, as partes não calóricas da dieta. Os macronutrientes a gente divide em 3: gorduras, proteínas e carboidratos. Tem a do álcool também, importante frisar, porque eu sei que tem gente aí que gosta de consumir eventualmente. O que acontece? Qual a diferença calórica entre eles? A gordura tem 9 quilocalorias por grama. O carboidrato e a proteína, 4. O álcool, 7. Portanto, vocês conseguiram perceber que a gordura tem mais que o dobro de calorias do que o carboidrato e a proteína, que são os outros macronutrientes que a gente usa no plano dietético. Então vamos começar pelo carboidrato. Qual é a função dos carboidratos na dieta? Tem gente que diz que é só engordar, né? Conta aí, Bruno. Qual é a função deles na dieta? Bom, então, tratando de macronutrientes, a gente começar falando do carboidrato, vamos primeiro lembrar quais são os alimentos fontes de carboidrato, né? Então você tem principalmente as frutas, a grande maioria das frutas são boas fontes de carboidrato. Você tem os cereais, como os trigos e os farináceos de forma geral, você tem a aveia, você tem também os tubérculos, que tem batata doce, mandioquinha. Só que o problema que eu vejo, Ju, é que é o seguinte: quando você vai perguntar para uma pessoa leiga, ou quando você vai dar aquela olhadinha ali por cima em mídias sociais, aqueles gurus do emagrecimento sem um diploma de nutricionista, o que eles fazem é classificar também nesse grupo de carboidrato alimentos como bolacha recheada, batata frita, hambúrguer, pizza, como se todos esses alimentos também fossem fonte de carboidrato, tanto quanto uma batata cozida ou um arroz branco, por exemplo. Sendo que não, esses alimentos todos que eu falei, esses alimentos mais indulgentes e processados, antes de mais nada, eles são calóricos porque eles têm também gordura junto, não é só carboidrato. Então, quando você frita uma batata,
você está colocando ela, imergindo ela no óleo ali, ela está sendo com muito mais óleo do que até carboidrato. Quando você está falando de uma pizza, lembra que a pizza é forrada numa camadona ali de mussarela, de queijo, que é um alimento fonte de gordura. E como a Ju explicou, cada grama de carboidrato te oferece 4 calorias, 1 grama de gordura te oferece 9 calorias. Então não é questão de olhar só para os carboidratos, mas também olhar principalmente nas calorias que esses carboidratos representam e lembrar também que tipo de nutriente aquele carboidrato, aquele alimento fonte de carboidrato vai trazer além do carboidrato. Então quando a gente fala, por exemplo, de cereais, a gente está falando de vitaminas do complexo B, quando a gente fala de frutas, a gente está falando de vitaminas hidrossolúveis, que vem vitamina C, vitamina A, a gente está falando de fibra, a gente está falando de uma série de outros nutrientes, compostos fitoquímicos importantes, todos agregados, incorporados ali junto das frutas, cereais, tubérculos, né, Ju? E outra coisa importante da gente frisar é que esse reducionismo, né, de olhar para o alimento só para o macronutriente que ele tem ali em maior quantidade, pode não ser muito interessante, pode fazer até com que a gente se contradiga às vezes, né? Não sei se tu já escutou isso, mas eu já escutei muito em consultório. Paciente dizer assim, não, mas eu não como carboidrato, não cortei carboidrato. Tá, então me conta o que tu come no café da manhã. Não, tapioca. Esse reducionismo de olhar para o macronutriente como se ele fosse o responsável por todo o sucesso, pelo fracasso de um plano dietético, faz com que a gente cometa esse tipo de gafe, né? E assim, além do carboidrato ter essa função hedônica, né, de ser gostoso, de estar aí nesses alimentos que são bem palatáveis, bem saborosos, ele tem a função energética, né? Saco vazio não para em pé. Sem carboidrato a gente não consegue ter energia da mesma forma, a gente não consegue performar da mesma forma, né? Tu que atende bastante atletas, como é que um atleta se vira sem a quantidade adequada de carboidrato, sem a quantidade de energia adequada? Como é que pode? Como é que ele performa bem? E daí, como você começou falando ali, tem muito essa questão por trás de eu não tirei o carboidrato, eu não como carboidrato, porque as pessoas criaram não foi criada essa lenda urbana do que o carboidrato engorda. Tem essa questão calórica, eu falei que se você tira os alimentos que você está classificando como carboidrato, de repente um hambúrguer, uma pizza, são alimentos que são calóricos, antes de mais nada, mas por que as pessoas têm medo de um arroz ou têm medo de uma batata? Para contar essa historinha, acho que a gente tem que voltar lá na tal da hipótese da insulina, né? Sim. Muitas pessoas nem sabem disso, assim, elas têm medo do carboidrato sem saber da origem desse medo. Mas a origem foi aí. Porque é o seguinte, antes de mais nada, acho que isso é básico, que a pessoa consegue pensar nisso de forma bem intuitiva, que o carboidrato ele é muito mais difícil de ser transformado em gordura do que uma gordura alimentar. Se você consome gordura, ela vai virar gordura mais facilmente do que o carboidrato. Você não precisa ser nenhum asa da bioquímica para imaginar isso, né? É uma molécula que é muito mais parecida com a gordura que você quer perder, é a gordura do que o carboidrato. Porque o carboidrato, antes de mais nada, a gente estoca o carboidrato na forma de carboidrato. É isso mesmo, a gente tem estoques de carboidrato. Então, só quando você se exceder demais de calorias, se exceder demais de carboidrato, que esse carboidrato vai virar gordura. Então, a origem, na verdade, desse negócio do carboidrato engorda ou não tem a ver com o nutriente em si virar gordura, mas tem a ver com o papel que ele desempenha no metabolismo no segundo plano ali, com a resposta endocrinológica ou hormonal que você tem mediante o consumo de carboidratos. Bom, e como tem esse papel, esse segundo estágio ali do carboidrato, não é questão do carboidrato virar gordura, mas sim dessa resposta endocrinológica que você vai ter diante do consumo de carboidrato, ou a resposta hormonal que você vai ter diante do consumo de carboidrato, tem a ver com a insulina. A insulina é um hormônio que, a grosso modo, é um hormônio que, quando você ativa ele, seu corpo entra em modo de construção. Quando a insulina estiver alta, seu corpo está construindo. E só quando ela está baixa que o seu corpo começa a realizar quebra ali, né? Então, logo as pessoas, esse curso colou, né, Ju? Se eu ativar esse hormônio, ele está construindo, eu não vou conseguir emagrecer enquanto ele estiver mais alto. Só que a gente tem 1000 formas de quebrar essa teoria super reducionista, mas a mais fácil de todas é o seguinte, é só te contar que não é só o carboidrato que ativa a tal da insulina. Um pedaço de bife, a carne vermelha, por exemplo, ativa a insulina tanto quanto um pum-puma. Praticamente todos os alimentos, que quando você sente o cheiro do alimento, ou quando você começa a mastigar o alimento, você já tem um reflexo ali, você já tem uma resposta do seu corpo que é produzir insulina, porque ele está vendo, ele está percebendo que está entrando o alimento ali. Então não é excluindo o carboidrato que você vai reduzir os níveis de insulina e muito menos reduzindo os níveis de insulina que você necessariamente vai queimar mais gordura. Então essa história não faz sentido. Nenhum. Bom, então se o carboidrato e proteína oferecem 4 calorias por grama e a gordura oferece 9 calorias por grama, e a gente está aqui falando que quando você pega um carboidrato, adiciona gordura nele, é aí que ele
de fato se torna calórico, e aí sim ele tem um potencial de te engordar. Então a solução é cortar a gordura, Ju? De forma alguma, cortar não é algo que a gente faz, a gente adequa. O nutricionista não corta nada, faz adequação. E pensando em gordura, elas além de promoverem saciedade, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, elas são importantíssimas para que a gente tenha vitaminas lipossolúveis. São vitaminas que só são absorvidas na presença de gordura. Vitamina A, vitamina D, vitamina E. Vitaminas super importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, se a gente consome muito pouca gordura, ou até mesmo faz uso de alguns medicamentos aí que inibem a absorção de gordura, a gente pode ter comprometimento nos aportes dessas vitaminas que são tão importantes para a nossa saúde. E assim, falando novamente na questão da saciedade, como eu falei que a gente ia esmiuçar um pouquinho mais, a gordura, ela lentifica o esvaziamento gástrico. Então, quando a gente consome algo com alguma fonte de gordura também, algum alimento rico em gordura, a gente fica saciado por mais tempo. Pensando em emagrecimento, isso é super interessante. O que a gente não pode é se exceder no teor calórico, visando promover essa saciedade. Uma coisa que eu vejo muito ser feita é simplesmente substituir a farinha de trigo pela farinha de amêndoa ou de castanha, que são farinhas derivadas de fontes de gordura. Só que, apesar delas ajudarem a promover saciedade, não terem carboidratos, que a gente já falou que não é a questão cortar, elas vão ter mais calorias, lembra? A gordura tem 9 calorias, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. O carboidrato tem 4. Outra coisa que tem 4 também é a proteína. É isso mesmo, tem a proteína também, que tem 4, oferece 4 calorias por grama, diferentemente da gordura, que oferece 9 calorias por grama, e tem um papel importante na modulação da fome ali, ou no favorecimento da saciedade, que traz saciedade, que são os alimentos fontes de proteína. A proteína tem um papel importante na saciedade, não só porque ela faz seu estômago esvaziar de uma forma mais lenta, tem aquela presença física da proteína ali que oferece saciedade, deixa saciado, mas não é só isso, tem também uma questão endocrinológica envolvida ali. Tem hormônios gastrointestinais, hormônios que estão ali se comunicando dentro do nosso estômago, com o nosso cérebro, que estão avisando que, olha, deu já, você já comeu o suficiente, é isso que você precisava, que é a proteína. As proteínas fazem essa sinalização, importantíssima, E isso você pode conferir na prática, assim, é só você imaginar. Se imagina comendo ali um filé de peito de frango, que tem em torno de 100, 120 calorias, ao contrário de uma barrinha daquelas de cereal, que também tem 100, 110 calorias. Os dois oferecendo a mesma quantidade de calorias. Qual que vai te deixar mais saciado? Tanto a curto quanto a médio e longo prazo. Com certeza é o filé de frango, né, Ju? Certeza. E outra coisa que é importante a gente ressaltar é que a proteína, além de ajudar com essa questão da modulação de fome e favorecer o emagrecimento, ela também tem outras várias funções para o nosso corpo. Imunológica, estrutural, para cicatrização, para a parte estética, além da construção de massa muscular, mulheres, cabelo, pele, unha, a gente constrói com proteína. Então é importante que a gente sempre atente para que a gente não fique consumindo menos do que o necessário para o nosso corpo. E falar nisso, quanto que a gente precisa consumir, Boninho, de proteína para poder ser saudável, emagrecer com saúde? Como é que a gente faz? Bom, nessa questão de quantidades, a gente mede principalmente pensando no peso corporal da pessoa. Então é um cálculozinho que a gente leva em consideração ali por gramas de proteína por quilo de peso da pessoa. Então, fala-se muito em 1,2 gramas até 2 gramas. Tem estudos que falam até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso da pessoa, que isso ainda assim seria aproveitado. Eu gosto muito de usar a analogia de plantas, por exemplo. Quando você pega para regar uma planta, por exemplo, tem um ritmo de crescimento ali da planta que colocando 100 ml de água por dia. Mas se você pôr a 150, for a 200 ml de água, ela vai crescer ainda mais rápido. Só que de repente, se você for jogar 400 ml de água, ela já não vai usar tudo aquilo e às vezes você pode até matar a planta, E também tem uma questão de fracionamento. Às vezes você pode, de repente, você pegar esses mesmos 400 ml ali e dividir em 4 vezes de 100 ml no dia, talvez essa planta absorva melhor essa água. E a mesma coisa para a proteína. Não adianta a gente pegar uma tantada de proteína de uma vez, que o nosso corpo nem vai conseguir aproveitar tudo. O importante mesmo é fracionar e poder otimizar ao máximo, dar o máximo que o nosso corpo vai conseguir usar. Porque, além dela trazer saciedade, ela ainda vai deixar o cabelo, pele, unha, tudo mais bonito e vai ajudar também na recuperação muscular e a preservar principalmente o músculo quando a gente está brincando do déficit calórico. Exatamente. A gente corta calorias, né, Ju? O que acontece? A gente quer perder gordura, a gente não quer perder massa muscular. A massa muscular a gente quer preservar o máximo possível. E se a gente consome o aporte adequado de proteínas na dieta, a gente consegue evitar que a gente tenha esse catabolismo, essa perda de massa muscular. Ô Ju, e como é que a gente faz então para alcançar esses 2 gramas de proteína por quilo de peso ali? Quais são os alimentos que podem ajudar a gente nessa?
Falou do peito de frango, né? Uma dúvida bem comum em consultório é quanto de proteína vai ter em 100 gramas de peito de frango, porque se eu falo para a paciente que ela vai ter que consumir, é uma paciente de 60 quilos, algo em torno de 100 gramas por dia, ela diz, mas tá, eu como um pedaço de 100 gramas de peito de frango. A questão é, no peito de frango não tem só proteína, a gente tem que olhar para o alimento como o ser complexo que ele é. Então, um peito de 100 gramas de peito de frango tem ali o quê? 26, 28 gramas de proteína? Algo em torno disso, né? Mas tem também gordura, tem outras coisas ali. Água, principalmente, também. Então, não é simplesmente assim que a gente calcula. A gente precisa saber qual o teor de proteína que tem nos alimentos para que a gente possa, assim, dispor esses alimentos no plano alimentar de forma fracionada e confortável. E, Ju, um ovinho substitui um bife, não? Puxado, hein? Lá em casa, quando eu era pequenininho, minha mãe falava, não, você não quer comer um bife, não vai comer carne, então eu vou te fazer um ovo. Então, um ovo oferece cerca de 5, 6 gramas de proteína. Um bife de 100 gramas, que nem você falou, vai ter ali em torno de 25% dele vai ser proteína. O restante é água, mas ainda assim, 100 gramas de bife vai ter 25 gramas de proteína, vai ter 4, 5 vezes mais que o ovo. Então, para substituir o bife ali, teria que ser uns 3, 4 ovos, né, Ju? Uma coisa que a gente pode até fazer é usar a clara do ovo, né? Colocar clara em maior quantidade. Sempre que eu proponho isso para a paciente, ela fala, tá, mas eu vou fazer o que com a gema? Qual é o sentido? A gema faz mal? Não é que a gema faz mal, é porque lembra que a gente falou desde o começo dos capítulos, o déficit calórico? A gema tem um conteúdo de gordura importante, então ela vai ter um pouco mais de caloria do que a clara. Então, se a gente quer ali só mexer na parte proteica, a gente tira a gema de jogo e coloca mais claras. Mas nem sempre isso fica saboroso, né? Então, tá vendo como é complicado? Tá vendo a quantidade de coisas que a gente tem que pensar? Mas calma, vamos tentar simplificar um pouco mais ainda. Aliás, uma boa forma de a gente explicar, acho que é a gente começar a discutir aqui, debater formas de se colocar proteína em diferentes refeições. Vamos fazer essa brincadeira? Bora. Café da manhã, por exemplo. Dá um exemplo de café da manhã, é um clássico. Eu não aguento mais ovo. Me dá outra opção. Bom, primeiro, você pode não consumir 3 ovos, que nem você falou agora há pouco, mas você pode colocar um ovo, de repente, com claras. Ou você pode colocar um ovo, de repente, combinado com um iogurte. O ovo vai dar 6 gramas de proteína, você inteira o restante ali em torno de uns 20, 25 gramas de proteína, que seria um tanto interessante para se ter nessa refeição. 20, 25 gramas de proteína, que você pode chegar, de repente, com um laticínio, de repente um cottage, que é pobre em gordura, tem pouca gordura, né? Você pode colocar o whey, de repente, bater uma fruta com whey, fazer um shake e consumir um ovo separado. Ou excluindo completamente os ovos, o que a gente tem de alternativa também, Ju? Pra mim que sou do Nordeste, de repente ali um cuscuz com carne seca, com franguinho desfiado, pode ser uma alternativa também. A gente pode sempre pensar em usar os equivalentes, né? Sempre que a gente monta um plano alimentar, a gente coloca ali os equivalentes para poder fazer essa rotina ser um pouco mais variada. Mas tá, a gente já resolveu o café da manhã, acho que a gente já deu opção demais. No lanche, como é que a gente poderia fazer no lanche? Eu trabalho o dia inteiro no consultório, não tenho cozinha, como é que a gente consegue fazer? No lanche da tarde, se você não puder consumir ali um atum, um sanduíche de atum ou de frango, você tem também a possibilidade, de repente, de bater algum tipo de shake, mastigar alguma coisa. Uma dica que eu dou para meus pacientes é sempre tentar mastigar alguma coisa fora o shake. Por mais que você esteja na pressa ali, tentar mastigar umas castanhazinhas ou uma fruta que seja, para avisar seu corpo que tá chegando ali comida, entendeu? É importante ter o que a gente chama de fase cefálica de digestão ali, valorizar toda essa mastigação, esse reflexo que tem mediante a mastigação. Então, mesmo na pressa, tenta mastigar uma coisinha e o shake pode resolver o problema ali, né, Ju? O shake é um recurso, ele não é substituto de refeição, por mais que hajam espaços, que existam espaços aí de alimentação saudável, de vida saudável, enfim. Mas e no almoço? O almoço é super mais tranquilo, né? No almoço a gente tem o quê? A gente tem o peito de frango, a gente tem a carne, a gente tem as próprias leguminosas, para quem não consumir. A questão com as leguminosas que a gente sempre tem que reforçar é a parte do volume, para que a gente consiga atingir a mesma quantidade proteica de um bifinho. Com arroz e feijão, a gente precisa de um volume maior e nem sempre isso é confortável, né? A gente tem que ter esse cuidado também. E sem contar que o feijão ou a soja, as leguminosas de forma geral também são fonte de carboidrato, né? Eles até mais que carboidrato proporcionalmente do que proteína, né? Então, tem que saber também encaixar isso da melhor forma para poder constar aquela quantidade de proteína e ainda levar em consideração aquela quantidade de carboidrato ali, né, Ju? Sim, acaba que desequilibra um pouco se a gente for pensar só na parte de proteína, né? Ô, Ju, e se eu tiver com fome à tarde? Quais são as boas opções que você tem de lanchinho da tarde aí?
Olha, pode fazer uma daquelas da manhã, que tu não utilizou de manhã, tu utiliza à tarde. Pode ser um iogurte, pode ser um shake proteico, pode ser uma barrinha. Tem umas barrinhas bem interessantes no mercado com fontes de proteína, que são fontes de proteína também. Pode ser um punhado ali de oleaginosas, que também vai ter um certo conteúdo proteico, mas a gente tem que lembrar que vai ter um pouco mais de caloria também. Tem que levar tudo em consideração, né? Deixa eu pensar em outras soluções. Tô ficando com fome. Tá. Uma coisa que você sabe que eu faço demais também, Ju, às vezes eu encomendo pequenas marmitinhas ali, todas em torno de 300, 350 calorias. Às vezes eu acho mais prático simplesmente pegar uma dessas marmitinhas ali com frango e legumes e uma batata, colocar no micro-ondas e comer marmita de novo. Tem algum problema nisso, Ju? Nenhum, inclusive você pode até economizar fazendo isso, viu? Tem pacientes que chegam pra mim dizendo que são os fãs do delivery, que pedem delivery o tempo inteiro. E quando eu sinto a liberdade, eu peço pra ver, tá, mas quanto é que tu tem gasto aí? Quanto que tu gasta por mês com delivery? X. Ah, não, dá pra comprar marmita, tem paciente que dá pra contratar uma pessoa pra cozinhar pra si, pra organizar a alimentação. Comigo, exatamente. Tudo, né? A gente também funciona com esse raciocínio de custo-benefício, né? Tudo em consulta a gente pensa pra otimizar os recursos que a gente tem disponível, porque, né, o dólar tá caro, a gente já falou isso em algum momento, não foi? Sim. Ju, e o tempo que fica entre uma refeição e outra, isso importa? Importa, porque depende também do fator de saciedade que a gente colocou nessa refeição. Se for uma refeição com bastante proteína, com um pouco ali de gordura, a gente vai demorar mais a sentir fome. Então, a gente pode ter aí o déficit calórico preservado, a gente pode ajudar a promoção do déficit calórico. Mas se a gente consome só ali um carboidrato, né, uma fruta, alguma coisa sem muito acompanhamento, a gente vai ter fome dali a pouco, o que pode comprometer o nosso déficit. Inclusive, café da manhã não preciso acordar e comer, né? Posso comer umas 9, 10 horas da manhã e depois almoçar meio-dia, né? Pode, não precisa ser assim que acorda, mas é interessante que se coma de manhã, porque o que acontece é muitas vezes as pessoas deixam de comer o café da manhã, fazendo o tal do jejum, e essa fome da manhã vai aparecer mais tarde em forma de o quê? De um biscoito recheado, Exato. De alguma coisa mais palatável. Uma comida. O arrozinho que você negligencia ali na hora do almoço pode aparecer como o lanche do jantar. Então a gente tem que ter cuidado ao pular refeições, ao atrasar as refeições, para que a gente não tenha esse desbalanço no final do dia. Então acho que já ficou bem claro que proteína é super importante, não só para a saúde, mas também para o processo de emagrecimento. Mas e aí, elas são todas iguais? Vamos ver nos próximos capítulos aí.